Olá, galerinha do nono ano, aqui estamos nós novamente para mais um vídeo aqui. Nesse vídeo nós vamos fazer a correção explicada aqui das atividades de matemática do PET final, PET avaliativo, tá? Do nono ano, da semana 1 até a semana 4. Não vou ler essa parte aqui de unidades temáticas, de objetivos de conhecimento, de habilidades, né? Que na verdade de conteúdos, né? Que na verdade isso aqui é tudo que nessa atividade aqui do PET final, PET avaliativo, ele vai estar abordando, né? Vai estar, né, voltando em todas aqueles conteúdos que nós estudamos no PET 1, no PET 2, no PET 3, no PET 4, no PET 5, no PET 6 e no PET 7. Então é tudo isso que ele está falando aqui em relação às habilidades, as temáticas, né, os objetivos de conhecimento e os conteúdos, né? Vamos lá para a primeira atividade. Questão de número 1. Você já notou que alguns números são muito grandes ou muito pequenos? Para reduzirmos a quantidade de algarismos desses números, utilizamos múltiplos ou submúltiplos. E também podemos utilizar a notação científica, sendo que para isso recorremos às potências de base 10. Observe o problema apresentado abaixo e responda corretamente o que se pede. A usina hidrelétrica de Furnas é uma usina hidrelétrica brasileira localizada no Rio Grande, entre os municípios de São José da Barra e São João Batista do Glória, no estado de Minas Gerais. Possui 8 unidades geradoras, com um total instalado de 1.216 megawatts. Sabendo que 1 megawatts equivale, né, 1 megawatts equivale a 1 milhão de watts, e que o consumo médio de uma residência mineira é de 121,6 kW por mês, e que 1 kW equivale a 1.000 watts, quantas residências essa usina seria capaz de alimentar em um mês? Então vamos lá. Aqui nós temos o símbolo de watts, que é V. 1 megawatts equivale a 1 milhão de watts. 1 milhão de watts. Está falando que a usina ela tem uma produção de 1.216 megawatts. Então, para eu transformar isso aqui em watts, eu vou multiplicar por 1 milhão, porque 1 megawatts equivale a 1 milhão. Portanto, 1.216 megawatts, para transformar em watts, eu vou multiplicar por 1 milhão. Se eu pegar isso aqui e multiplicar por 1 milhão, isso aqui é a mesma coisa que 1 bilhão 216 milhões de watts. Então essa é a produção da usina em watts. E 1 kW ele equivale a 1.000 watts. Então está falando que a produção, que o consumo médio aqui de uma casa mineira é de 101,6 kW. Transformando isso aqui em watts, eu vou multiplicar por 1.000. Então é a mesma coisa que 126.600 watts. Então, para eu saber quantas residências mineiras a usina é capaz de abastecer durante um mês, eu vou pegar a produção da usina e dividir pelo consumo da casa. Isso na mesma unidade de medida, watts. Por isso que eu tenho que fazer essas transformações aqui primeiro. Então, se eu pegar 1 bilhão 216 milhões e dividir por 126.600, né? Pegando 1 bilhão 216 milhões de watts e dividir por 126.600, isso vai dar um total de 10.000 residências. 10.000, né, escrito na forma de potência de base 10, como 10.000 tem 4 zeros, é a mesma coisa que 10 elevado a 4. Então 10.000 na forma de potência de base 10 é 10 elevado a 4. Então a alternativa correta é a letra B de bola, né? 10 elevado a 4 residências, que é 10.000 residências. Bastante residências, ok? Isso durante um mês. Questão de número 2. Um agricultor rural possui um terreno no formato quadrado. E para que ele pudesse movimentar as suas máquinas por todo o terreno, resolveu tirar uma faixa de 4 metros na lateral e no fundo do terreno, conforme mostra a figura a seguir. Porém, ele não se lembrava da medida do comprimento e da medida da largura de seu terreno, mas observou que após a retirada das duas faixas do terreno, a sua área de plantio passou a medir 256 metros quadrados.
Sendo assim, de quanto era a medida do comprimento original desse terreno antes de ocorrer essa alteração. Então vamos lá. Então o camarada lá tinha esse terreno, que é tudo isso aqui, ó, incluindo a parte verde mais a faixa amarela. Como é um quadrado, né? Então eu tenho que a largura, o comprimento é x, que é a medida que ele não sabia, que a gente precisa calcular, e a altura também é x. Aí ele tirou essa tira aqui, ó, 4 metros, e também tirou 4 metros aqui. Então cada lado aqui passou a medir quanto? X menos 4. Porque se o comprimento era x e tirou 4, x menos 4. Se a largura era x e tirou 4, x menos 4. Então aqui, essa parte de verde aqui, novamente é um quadrado, cujo os lados são iguais, né? As medidas são iguais, porque é um quadrado. Então cada lado aqui vai medir x menos 4. E a área, ele está falando que a área aqui é 256 metros quadrados. Como eu quero saber o valor de x, eu tenho que utilizar a ideia do cálculo de área. Como calcular a área de um quadrado? Lado vezes lado. Então eu vou pegar x menos 4 vezes x menos 4, isso tem que ser igual a 256 metros. Então se eu pegar aqui, x menos 4 vezes x menos 4 é a mesma coisa que x menos 4 ao quadrado, porque eu estou multiplicando ele duas vezes. E aqui eu vou ter um produto notável, quadrado da diferença de dois termos. Isso tem que ser igual à área, que é 256 metros. Como que resolve aqui o produto quadrado da soma pela diferença? O quadrado da diferença de dois termos. Então, o primeiro termo ao quadrado. Então, temos o primeiro termo que é x e o segundo termo que é 4. Primeiro termo ao quadrado é x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4, 8x. Então, menos 8x. Mais o segundo termo ao quadrado. O segundo termo é 4. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16 igual a 256. Isso é uma equação de segundo grau. Ó. O expoente do x aqui é 2. Ó. Então, para resolver, eu tenho que passar tudo para o primeiro membro. No segundo membro, né, que é depois do sinal da igualdade, pode ficar só o zero. Então, passando 256 para o primeiro membro, ele está positivo, ele fica negativo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 8x mais 16 menos 256 igual a zero. Ainda dá para fazer esse cálculo aqui. Ó. Então, vou repetir. X ao quadrado menos 8x, e aqui eu vou pegar, ó, 16 menos 256 vai dar menos 240, igual a zero. Então aqui eu tenho a equação de segundo grau, onde o a vale 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, o b vale menos 8, que é o número que acompanha o x, e o c é menos 240, que é o termo independente. Aí eu tenho que calcular o delta primeiro. Qual que é a fórmula do delta? Delta, né, que é esse triângulo aqui, que é uma letra do alfabeto grego, né, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Quanto que vale o b? O b vale menos 8. Como é negativo, coloca entre parênteses, menos 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, só que o a vale 1, então vezes 1, vezes o c. O c vale menos 240. Como é negativo, tem que colocar dentro do parênteses. Então, delta vai ser o quê? Menos 8 ao quadrado. A base aqui é negativa e o expoente é par, então vai dar positivo, porque você vai ter menos 8 vezes menos 8 dá 64. E aqui você tem menos vezes menos, porque tudo isso aqui é multiplicação, ó. Menos vezes menos mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 240, isso aqui vai dar 960. Então, delta vai ser 64 mais 960, 1024. Agora, pega a fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2a. O b é negativo, esse menos é da fórmula, então vai ficar menos menos 8, porque esse menos é da fórmula, e o b é negativo, que é menos 8. Tem que colocar o parênteses. Mais ou menos, o delta deu 1024, então substitui por 1024. 2 vezes a, o a vale 1, substitui por 1. Então, x vai ser igual menos vezes menos mais, então 8 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de 1024 é 32, porque 32 elevado ao quadrado, né? 32 vezes 32 dá 1024, sobre 2. Por quê? 2 vezes 1, 2. Agora eu vou encontrar as raízes, que é o x1 e o x2, ou x' e x duas linhas, né? Questão de nome, significa a mesma coisa, né? Então, o x1 vai ser o quê? 8 mais 32 dividido por 2. E o x2 vai ser o quê? 8 menos 32 dividido por 2. Só vai mudar aqui os sinais, né? Mais e menos. 8 mais 32, 40. 40 dividido por 2 dá 20. 8 menos 32 dá menos 24. Menos 24 dividido por 2 dá menos 2.
menos 12. Como eu quero saber o valor de x e o x representa o comprimento, né, a medida do lado do terreno, não existe lado negativo. Então, menos 2, ó, descarta. Ele não serve como solução porque é negativo. Então, a solução é o número 20. Então, significa o quê? Que o lado do terreno aqui, ó, antes da mudança, ele era de 20 metros. Então, aqui 20 metros, aqui 20 metros. Depois que ele tirou o 4 metros aqui de cada lado, então esse lado vai ser o quê? Ó? Vai ser 16, né? Porque se eu pegar 20 menos 4 dá 16. Aqui também, ó. E tem que dar 16, porque se eu pegar, ó, 16 vezes 16, que é a área, vai dar 256. Então tá correto. Então a alternativa correta é a letra C de casa, 20 metros. Questão de número. Então aqui nessa atividade, nós utilizamos aqui a ideia de produtos notáveis e utilizamos também a equação de segundo grau. Questão de número 3. Dada a função f de primeiro grau definida por f de x igual a 2x menos 1, faça o que se pede. Galera, f de x significa y, porque quando eu falo f de x é o y que está em função do x. O que significa estar em função? Que depende do valor do x. Então, quando eu falo f de x, eu estou falando de y. Então, eu posso escrever também isso aqui, ó, y igual a 2x menos 1. Letra A. Determine a sua raiz ou zero da função. O que significa isso? Raiz ou zero da função tem o mesmo significado. Então, quando eu falo calcular a raiz de qualquer função, seja ela de primeiro ou de segundo grau, o f de x ele tem que ser zero. Porque quando ele fala zero da função, é o y valendo zero. É o f de x valendo zero. Então, vou substituir o x aqui, ó, o f de x por zero. Aí, vou transformar numa equação de primeiro grau. E calcular a raiz. Então, eu vou ter f de x igual a 2x menos 1. O que eu fiz aqui, galera? Só para vocês entenderem um pouco mais. Eu só inverti de posição aqui os termos. Como eu inverti todos os termos de posição, não preciso mudar o sinal. Tá? Só peguei tudo isso aqui, ó, 2x menos 1 coloquei no primeiro membro e f de x no segundo membro. Como eu tenho que calcular as raízes, então o f de x ele vai ser zero, porque é o zero da raiz. É o zero da função. Quando eu falo zero da função, é que o f de x é zero. Então, substitui por zero. Ó. Então, vou ter uma equação de primeiro grau. Ó. 2x menos 1 igual a zero. Para resolver, passo o menos 1 para o segundo membro, ele fica positivo. Então, se 2x vale 1, e o objetivo é descobrir o valor de x, então x vai ser 1 dividido por 2. Cuidado, porque muitas vezes o aluno confunde. Ele vai pegar 2 e dividir por 1. Não é. O número que está multiplicando o x, ó, que está junto do x, ele passa dividindo. Então, x vai ser meio. 1 dividido por 2, meio. Pode deixar na forma de fração ou em forma de número decimal, 0,5. Então, aqui a gente tem um ponto de coordenadas, o x valendo meio e o y valendo 0, que é onde o gráfico vai passar no eixo x. Né? Depois a gente vai localizar esses pontos aqui lá no plano cartesiano. Letra B. Preencha a tabela abaixo e determine as coordenadas de 5 pontos que pertencem ao gráfico da função f. Siga o exemplo. Então, aqui ele já fez o primeiro exemplo aqui, ó. Tá vendo que eu falei que f de x é a mesma coisa que y? Então, eu posso tirar esse f de x aqui e chamar y. Y é igual a 2x menos 1. Ah, o que significa esse menos 2? Ó? Isso é para você calcular o y quando o x é menos 2, calcular o y quando o x é menos 1, calcular o valor de y quando o x é 0, calcular o valor de y quando o x é 1, e calcular o valor de y quando o x é 2. Então, é só substituir o valor de x aqui, ó, por esses números aqui. Ó. Na primeira linha, ó, eu quero descobrir o valor de y quando o x é menos 2. Então, substituir aqui o x por menos 2. Ó. Então, vai ficar o quê? Ó? Quando eu tenho 2x, é 2 vezes o valor de x. Ó. Tá? Como aqui é negativo, o x é menos 2, você vai colocar entre parênteses. Ó. Então, vai ficar 2 vezes menos 2, menos 1 aqui. Ó. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 com menos 1 dá menos 5. Significa o quê? Que quando o x é menos 1, o y é menos 5. Então, aqui nós temos um ponto com par ordenado menos 2 e menos 5. Agora, quando o x é menos 1, ó, eu não preciso colocar esse f de x, não, tá, gente? Coloca y, vai ficar mais fácil. Ó. Y é igual a 2 vezes, no lugar do x, eu vou substituir por menos 1. Ó. Como é negativo, coloco parênteses. Menos 1 aqui da função. 2 vezes menos 1 dá menos 2, menos 1. Menos 2 com menos 1 dá menos 3. Aquela ideia, estou devendo R$2 para um determinado aluno e vou pegar R$1 com outro aluno. Somando a minha dívida vai dar um total de 3, então menos 3. Significa o quê? Que quando o x é menos 1, ó, o y vai ser menos 3. Então, nós temos um ponto de par ordenados, x menos 1 e y menos 3. A vírgula, galera,
é para separar o valor do x do valor do y. Sempre, primeiro você coloca o valor referente a x. Ah, professor, se eu inverter está errado? Está errado, não pode. Os matemáticos convencionaram dessa forma, ok? Aqui, ó, 0 significa o quê? Quero descobrir o valor do y quando o x é 0, então substitui o x aqui por 0. Então vai ficar 2 vezes 0 menos 1. 2 vezes 0 é 0, menos 1. 0 menos 1 é menos 1. Então significa que quando o x é 0, o y é menos 1. Então nós temos um par ordenado de coordenadas 0 e menos 1. Quando o x é 1 aqui, ó, substitui o x por 1. Ó. 2 vezes 1 menos 1. Ó. 2 vezes 1 dá 2, menos 1 dá 1. Ó. Então quando o x é 1, o y também é 1. 2, ó, quando o x é 2, ó, substitui o x por 2. Ó. 2 vezes 2 menos 1. Ó. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Ó. Então quando o x é 2, o y é 3. Ó. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E ainda temos esse ponto aqui, ó, que é onde o gráfico vai passar no eixo x. Ó. Ok? Então vamos lá, no gráfico aqui. Ó. Agora marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano abaixo, e trace a reta que representa o gráfico da função. Traçar, galera, significa desenhar. Então aqui nós temos a reta. Ó, a função f de x igual a 2x menos 1. Então vamos lá. Quando o x é 0,5, que é meio, o y vai ser 0, que é exatamente o zero da função. Ó. Vai ser a raiz da função. É o que nós calculamos lá. Ó. Então, quando o y é 0, o x vai dar um meio. Né? Vai estar aqui, ó, um meio, entre 0 e 1, na metade. Quando o x é menos 2, ó, o y é menos 5. Ó. X aqui, ó, menos 2. Ó. Então, o y está aqui, ó, menos 5. Ó. Então, temos o ponto aqui. Ó. Quando o x é menos 1, o y é menos 3. Ó. X menos 1 e y menos 3. Ó. Temos o ponto aqui. Ó. Quando o x é 0, o y é menos 1. Ó. X é 0, ó, o y é menos 1. Ó. Se o x é 0, o ponto vai estar em cima do eixo y. Se o y é 0, o ponto vai estar em cima do eixo x. Agora, quando o x é 1, o y é 1. Ó. X é 1, y é 1. O ponto está aqui. Ó. Quando o x é 2, o y é 3. Ó. X é 2, ó, o y é 3. Ok? E aqui está a resolução aqui. Ó. Ok? Você pode pausar o vídeo e acompanhar. Questão letra D. A função f é crescente ou decrescente? Justifique sua resposta. Olha só. Se você olhar a função aqui, galera. Vou escrever aqui essa função. A função de primeiro grau, o número que acompanha o x ele é chamado de A e o número que vem sozinho ele é chamado de B. Então, olhando aqui a função, se o A for um número positivo, a função vai ser crescente. Se o A for um número negativo, a função vai ser decrescente. Como o A aqui é positivo, é 2 positivo, então a função ela é crescente. Ok? O A maior que 0, positivo. Então a função é crescente. Quarta questão. Dada a função f de segundo grau, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3, faça o que se pede. É uma função de segundo grau porque o expoente do x aqui é 2. Ó. Aquela mesma ideia. Ó. F de x, galera, é a mesma coisa que y. Tá? Então, posso falar y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Volto a repetir. O f de x significa o y que está em função do x. O valor do y depende do valor do x. Então, por isso que o y, né, que é o f de x, é chamado de variável dependente, porque ele depende do valor do x. E o x é a variável independente, não depende de ninguém. Tá? Então, nessa função aqui, ó, eu tenho o a que vale 1, que é o número que acompanha o x ao quadrado, o b é menos 2, que é o número que acompanha o x, e o c é menos 3, que é o número que vem sozinho. Letra A. Determine as suas raízes ou zero da função. O que significa calcular a raiz de uma função? O que significa zero da função? Para você calcular a raiz de qualquer função, o y tem que ser zero. Então, aqui você vai pegar o seguinte, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Você transforma a função em uma equação de segundo grau. Então, f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Eu só inverti de posição, tá, gente? Peguei tudo que estava no primeiro membro, no segundo membro, coloquei no primeiro membro, né, antes do sinal da igualdade. E o f de x que eu falei que é y, eu posso chamar de y, para ficar mais fácil. Né? Coloquei no segundo membro. Como eu troquei de posição, não preciso inverter o sinal. Porque se eu inverter o sinal, eu vou ter uma equação equivalente, que no final das contas vai dar a mesma coisa. Tá? E aqui eu tenho uma equação de segundo grau.
Então, para calcular a raiz, eu vou calcular o delta e depois a fórmula de Bhaskara. O delta é o quê? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B vale menos 2, ó, como é negativo, entre parênteses. Menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3, como é negativo, entre parênteses. Então, o delta vai ser o quê? Menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4, porque é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos dá mais. E aqui é tudo multiplicação, ó. Menos vezes menos mais, 4 vezes 1, 4 vezes 3, 12. Então vai ficar delta igual a 4 mais 12. 4 mais 12 dá 16. Encontrei o delta positivo. Agora, a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Esse menos aqui é da fórmula. O b vale menos 2, então entre parênteses menos 2. Mais ou menos o delta deu 16, substitui por 16, dividido por 2 vezes o A. O A vale 1, substitui por 1. E agora faz os cálculos. Ó. Menos vezes menos mais ou menos. Raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou calcular o x1 e o x2. Ou, como estava no PET, né? X' e x2'. Eu poderia chamar de Maria e José, Ana e Pedro. É só questão de nome, tá, gente? Então, aqui o x1 vai ser o quê? 2 mais 4 dividido por 2. E o x2 vai mudar só o sinal aqui, ó. 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E 2 menos 4 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. Então, as raízes dessa equação são 3 e menos 1. Ou, colocando na ordem, menos 1 e 3. Então, aqui nós temos dois pontos, ó. Quando o y é 0, o x é menos 1. E quando o y é 0, o x é 3, que são as raízes. Então, aqui eu tenho dois pontos, que é exatamente onde o gráfico, a parábola, né, vai passar no eixo x. Depois a gente vai localizar isso lá no gráfico. Ok? Letra B. Determine as coordenadas x vértice e y vértice do vértice da parábola que representa o gráfico da função. Então, esse ponto aqui é o vértice, é onde o gráfico faz a curva, né? Porque a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. É uma curva que a gente chama de parábola. Onde ela faz a curva é o vértice, que é um valor de x, que é chamado de x vértice, e um valor de y, que é chamado de y vértice. No PET, ele mostrou, para você calcular o x vértice, essa fórmula aqui, ó, menos b dividido por 2a. E o y vértice, menos delta dividido por 4a. Só que tem uma outra maneira também aqui, ó. Quando você tem as raízes, você vai somar as raízes e dividir por 2. Ó. No caso aqui, como está subtraindo, eu vou subtrair. Eu vou pegar 3 menos 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Ó. Então, o x vértice vai ser 1. Ó. Se você usar a fórmula da mesma coisa. Ó. Menos b dividido por 2a. Ó. Menos, o b vale menos 2, então menos 2, dividido por 2 vezes a, o a vale 1. Menos vezes menos dá mais 2. 2 vezes 1, 2. Ó. 2 dividido por 2 dá 1. Mas se você quiser usar as raízes, é só somar as raízes e dividir por 2. Ó. Como aqui eu vou somar 3 mais menos 1, é a mesma coisa que 3 menos 1, que dá 2, dividido por 2 dá 1. Para você calcular o x vértice, o y vértice, você poderia pegar esse 1 aqui, ó, e pegar a função aqui, ó, e substituir aqui o x por 1, ó, e fazer o cálculo que eu ia encontrar o y. Mas, se você quiser utilizar a fórmula que o PET dá, ó, é menos o valor do delta dividido por 4 vezes o valor do A. Então, vai ficar menos o delta de 16. Então, menos da fórmula, 16 dividido por 4 vezes 1, porque o A vale 1. Então, vai ficar menos 16, 4 vezes 1, 4. Menos dividido por mais dá menos. 16 dividido por 4 dá 4. Então, significa o quê? Que o x vértice é 1 e o y vértice é menos 4. Então, nós temos um ponto, que é o vértice da parábola, que é onde ela faz a curva, a gente vai localizar isso no gráfico, que o x vale 1 e o y menos 4. Letra C. Determine o ponto de intersecção entre o gráfico da função e o eixo y. Intersecção, galera, significa onde o gráfico vai passar no eixo y. Toda função de segundo grau, o gráfico passa no eixo y exatamente no ponto aonde, no valor do c, ó. E aqui o c vale quanto? O c ele vale menos 3, que é o termo independente. No valor do c, o x ele vai ser 0. Então não precisa fazer cálculo nenhum. Então o ponto de coordenadas vai ser x0 e o y menos 3. Letra D. Agora marque os pontos que foram determinados no item anterior, no plano cartesiano abaixo, e trace o gráfico da função. Traçar o gráfico, galera, significa desenhar o gráfico. Então aqui eu tenho a função
f de x igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Ó. Então, aquilo que eu te falei. Ó. O gráfico vai passar no eixo y, ó, no valor de c. Ó. O c vale menos 3, o x vai valer 0. O gráfico ele vai passar no eixo x aqui no valor das raízes. Ó, menos 1 e 3. Ó. No valor das raízes, o y é 0. Ó. Ou seja, quando o x é menos 1, o y é 0, que é uma das raízes. Quando o x é 3, o y é 0, que é uma das raízes. E vai passar no eixo y exatamente no valor do c. No valor do c, o x vai ser 0. E aqui é o vértice, que é onde o gráfico faz a curva. Ó. Então, aqui é o x vértice, que vale menos 1, que vale 1, ó, 1, e o y vértice, que é menos 4. Então, se você observar essa função, como o a que é positivo é maior que 0, é 1 positivo, a concavidade é voltada para cima. Então, esse vértice aqui é chamado ponto de mínimo. Por quê? Porque a função vem, o gráfico vem, desce, 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 chega aqui nesse ponto, ele não desce mais. Ó. É o mínimo que ela chega, então ela sobe. Então, aqui é chamado ponto de mínimo. O ponto de mínimo ele tem coordenadas menos 1, 1 e menos 4. Na verdade, o mínimo é o valor que o y assume. Então, na verdade, qual que seria o ponto de mínimo? É 1 e menos 4. O mínimo é menos 4, que é o valor do y. Então, quando eu falo ponto, eu estou falando de um par ordenado, de um valor de x e y. Quando eu falo só de mínimo, eu estou falando do valor do y. Então, o mínimo dessa função é menos 4. Ok? Questão de número 5. Utilizando o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo, determine os valores de A, de N, C e H no triângulo abaixo. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos um triângulo retângulo ABC, ó, que ele é reto em A. Então, o lado oposto aqui, que é o A vai ser a hipotenusa. Esse lado aqui, AB, que é 6, é um dos catetos. O lado AC, que é o C aqui, ó, vai ser outro cateto. E o H aqui, ó, vai ser a altura relativa ao lado BC. O 4 aqui é a projeção do lado AB, então a projeção de 6. E o N aqui vai ser a projeção do lado C. O A, galera, é o valor de N mais 4. Então, uma das maneiras para a gente calcular aqui primeiro é o valor do A. Como que calculo o valor do A? Se eu pegar A vezes 4, que é a projeção desse cateto aqui, ó, então A vezes 4 vai ser igual a esse cateto ao quadrado. Ou seja, se eu pegar A vezes 4 é igual a 6 ao quadrado. Então, vamos lá. Ó. A vezes 4, ou 4 vezes A é igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, galera, não é 6 vezes 2 não, tá? É 6 vezes 6, que dá 36. Ora, se 4A dá 36, então 1A vai ser 36 dividido por 4. 36 dividido por 4 dá 9. Opa! Então significa que tudo isso aqui, ó, que é a hipotenusa, é 9. Para descobrir o valor do N, ora, se esse pedaço vale 4 e tudo isso aqui é 9, então o N vai ser 9 menos 4, ó. 9 menos 4 dá 5, então significa que o N é 5. Ó. Então significa o quê? Que esse pedaço aqui, ó, esse segmento BH é 4 e CH é 5, porque se eu pegar 5 mais 4 dá 9. Para eu descobrir a altura ao quadrado é igual a N vezes 4. Então a altura ao quadrado é 5 vezes 4, porque o N vale 5. 5 vezes 4. 5 vezes 4, 20. Como está elevado ao quadrado, eu vou calcular a raiz quadrada, que é o inverso. Aqui é uma potência, o inverso da potenciação é a radiciação. Como aqui é 2, a raiz quadrada. Se fosse 3, a raiz cúbica, ok? Só que raiz quadrada de 20 não tem valor exato, então a gente pode dar uma simplificada. Por quê? 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Ou seja, então raiz quadrada de 20 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 4 é 2, então eu consigo calcular. Raiz quadrada de 5 eu não consigo, deixo dentro da raiz. Então, a altura vai ser 2 que multiplica a raiz quadrada de 5. Como 5 é um número irracional e a questão não está pedindo valores aproximados, né? A gente pode deixar nessa forma aqui. Ó. A altura vai ser 2 raiz quadrada de 5. Ok? E para descobrir o valor de C? Para descobrir o valor de C, eu posso simplesmente usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu já tenho aqui a hipotenusa, que é 9. Eu tenho esse cateto, que é 6. E eu preciso descobrir esse outro cateto, que é 6. Então, utilizando o teorema de Pitágoras, vai ser o quê? 6 ao quadrado vai ser igual a 9 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Tá? Então, C ao quadrado é 9 ao quadrado menos 6 ao quadrado. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, que dá 81. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Então, C ao quadrado vai ser o quê?
81 menos 36 dá 45. Como está elevado ao quadrado, calcula a raiz quadrada. Então, C vai ser raiz quadrada de 45, que também não tem valor exato. Só que 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5, dá para dar uma simplificada. Então, C é igual a raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 5. Raiz quadrada de 9 é 3, tira da raiz, calcula. Raiz quadrada de 5 não tem raiz exata, deixa dentro da raiz. Como a questão não está pedindo valores aproximados, podemos deixar desse jeito. Então, C vai ser 3 que multiplica a raiz quadrada de 5. Ok? Muito bem. Questão de número 6. Um pedreiro está assentando uma peça de granito de 4 metros de comprimento que ficará posicionada verticalmente. Ele precisa escorar essa peça para que fique bem apoiada e não se solte até que esteja bem assentada. Para isso, necessita posicionar uma escora na base inferior e outra na parte superior da peça, formando um ângulo de 30 graus entre as escoras, conforme mostra a figura abaixo. Então, ele quer fixar essa peça aqui e ele vai escorar, né, colocando uma escora aqui na parte de baixo, que é essa parte de amarelo, e uma escora aqui na parte de cima. Veja que essas escoras aqui ela formam um ângulo de 30 graus. Então, na verdade, aqui nós temos um triângulo retângulo, onde essa escora aqui superior, que é x, vai ser a hipotenusa, né, que é o lado oposto ao ângulo reto. A peça aqui vai ser o lado oposto ao ângulo reto, que está de frente. E o y aqui, que é a escora superior, vai ser o cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Vamos lá. Nessas condições, as medidas x e y dos comprimentos dessas escoras, que esse pedreiro necessita para realizar esse trabalho, são respectivamente, ele quer saber o valor do x e o valor do y. Ora, para descobrir o valor do x, eu vou usar o seno. Seno de 30 é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o seno de 30 vai ser 4 dividido por x. Ó. Seno de 30 é 4 dividido por x. O seno de 30 é 1 meio, ou 0,5. Meio, substitui por meio, igual a 4 sobre x. Faz uma regrinha de 3, ó, multiplica cruzado. 1 vezes x, x. 2 vezes 4, 8. Então, x é igual a 8 metros. Significa o quê? Que essa escora aqui, ó, superior, ela vai ter 8 metros de comprimento. Para eu descobrir a medida y, eu posso usar a tangente, eu posso de 30, eu posso usar o cosseno de 30 e também posso usar o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu já tenho a medida da hipotenusa aqui, que é 8. Eu tenho a medida do cateto e eu preciso descobrir a medida desse cateto. Então, se eu usar o teorema de Pitágoras, vai ser o quê? Y ao quadrado vai ser x ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ou seja, o x vale 8. Então, y ao quadrado vai ser 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado. Ok? Então, y ao quadrado vai ser 8 ao quadrado menos 4 ao quadrado. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá? Que dá 64, menos 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que dá 16. Então, y ao quadrado vai ser 64 menos 16 dá 48. Y é igual a raiz quadrada de 48. Por quê? Se está elevado ao quadrado, é uma potência. O inverso da potência é a radiciação. Raiz quadrada de 48 não é exata, mas eu posso simplificar. 48 é a mesma coisa que 16 vezes 3. Ou seja, raiz quadrada de 48 é a mesma coisa que raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 16 é 4. Então, você tira para fora. Raiz quadrada de 3 não tem porque é um número irracional. Então, se você pegar, como ele quer um valor aproximado, nesse símbolo aqui é de aproximado, aí eu já escrevi a palavra aproximado, a matemática é legal porque a gente usa códigos, símbolos. Então, o que acontece? Isso aqui significa o quê? Que y é igual a 4 vezes a raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é um número decimal infinito. Então, se você pegar a raiz quadrada de 3, é aproximadamente 1,732. Se eu pegar 4 vezes 1,732, vai dar aproximadamente 6,93 metros. Ou seja, como ele quer saber os valores respectivos na ordem, né? Então, o x é 8 metros, exato. E o y é aproximadamente 6,93 metros, né? Que a alternativa correta é a letra C de casa.
8,00, galera, é a mesma coisa que 8. Esses zeros aqui não tem valor nenhum, tá? Por que ele colocou 00? Porque aqui tem duas casas decimais, para ficar com a mesma quantidade de casas decimais. E o y, 6,93 metros, que é o que a gente calculou aqui. E com isso nós finalizamos aqui, galerinha, a correção do PET final, o PET avaliativo de matemática do 8º ano. E aqui no finalzinho, galera, ele coloca uma autoavaliação. Essa autoavaliação, como o próprio nome fala, é uma autoavaliação sua, aluno. Você vai se autoavaliar, ok? Ao longo desse período aí remoto dos estudos dos PETs, do 1 até o PET final. Até o PET aqui avaliativo. PET 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O PET 300 e também o PET aqui avaliativo. Agora é hora de você refletir sobre o que aprendeu ao longo do ano. Leia com atenção cada afirmativa e escolha a opção que melhor representa a sua compreensão de cada uma delas. Galera, não vou ler tudo aqui, vou ler só algumas, só uma, né? Que o restante é idêntico, né? O que aprendi em matemática, então, que você vai colocar aqui. Afirmativas, né? Tem várias aqui, ó. Então aqui ele está dando um apanhado de todos os conteúdos que nós estudamos desde o PET 1 até o PET 7, tá? E fazendo uma pergunta para você, você vai responder de acordo com o seu entendimento do conteúdo. Então vamos lá. Reconheço os múltiplos e submúltiplos. Reconheço os múltiplos e submúltiplos das unidades de medida, como quilômetro, centímetro, quilograma, milímetro, ml. Se sim, você vai marcar um X aqui. Se não, você vai marcar um X aqui. Se você tem no meio termo, não está totalmente dominando o conteúdo, mas já consegue entender bastante, então você vai marcar aqui. Então, para cada uma das afirmativas aqui, das perguntas das afirmativas, você vai colocar um X aqui no quadradinho que melhor condiz com a sua autoavaliação, ok? Até aqui, ó, pronto. E é isso, galera. Aqui finalizamos. Não esqueça de dar um like aí no canal para fortalecer aí o nosso material, né? Se inscreva no canal para você receber novas notificações de vídeos novos, né? Lembrando que toda semana aqui eu estou postando pelo menos 1 ou 2 vídeos referente ao PET, no intuito, né, de ajudá-los aqui nas atividades do PET. Você também pode fazer o compartilhamento desse material com outros colegas. Enfim, esse material é exatamente para que o maior número de pessoas consigam acessar e consigam, né, realizar seus trabalhos aí com sucesso, os trabalhos do PET, tá bom? No mais, um grande abraço, fiquem com Deus. Lembrando que estamos passando aí pelo momento inédito de pandemia, mas nem por isso nós temos que desanimar. Vamos continuar firmes e fortes, buscando sempre estudar, buscando sempre aprender coisas novas, porque o conhecimento, galera, por menor que ele seja, ele é um conhecimento, né? É uma das maiores riquezas que nós podemos ter, que ninguém nos tira, tá? Então pense nisso, tá? Eu sei que é complicado, às vezes dá aquele desânimo, mas firme e forte, tá? E assim, qualquer dúvida, galera, estou aqui para ajudá-los da melhor maneira possível. Sem mais delongas, um forte abraço aí virtual a cada um de vocês, né? Saudades aí das nossas aulas presenciais, das nossas brincadeiras, mas vamos torcer aí para que em breve, né, voltamos aí pelo menos a um pouco do normal do que era antes, tá bom? Abraços e até a próxima. Tchau, tchau, galera.